Jesus. Quem vai prosperar em 2017, dá um grito de alegria aí. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O livro do Confrajovem desse ano, o livro do Confrajovem, é o livro do meu amigo pastor Richard Guerra, Desconformes. Tem a imagem dele aí? Eu tenho um livro aí, Richard? Desconformes, está ali atrás. Lançado pela Thomas Nelson. O livro é muito bom. Eu tive a honra de fazer ali o prefácio, colocar algumas coisas. E eu queria que você adquirisse esse livro dele, que, assim, é uma palavra que vai te levantar e te colocar num outro nível. Ele fala de não se conformar com esse século e de virar uma pessoa no contrário da cultura, e na contracultura dessa cultura com a cultura do céu. Vai ser muito legal se você puder adquirir também o material dele. A gente também tem a nossa loja ali, cada preletor, cada banda que vier vai apresentar também. A gente tem algumas camisas aqui. Ah, tá aqui, ó. Desconforme-se. Alguém pode pegar isso aqui para mim? Desconforme-se. Olha que capa show de bola, lançado pela Thomas Nelson. Eu queria muito que você adquirisse. Nas melhores livrarias do país você vai poder comprar, leitura, etc. E esse livro aqui vai te abençoar muito. O nosso chamado é para a gente não se conformar. Tem essa camisa aqui, ó. Ao invés de Deus, sorte, fica só a palavra Deus. Você não deu sorte. O que deu foi o quê? Foi Deus. Tem essa aqui, ao invés de Star Wars, Stop Wars. Jesus, príncipe da paz. Tem uma outra, essa que eu estou usando aqui, um colete, Jesus Freak Forever. Jesus, louco por Jesus para sempre. Tem também o moletom barato, para você ficar bonito nesse frio, menos o povo que mora no Pará, né? Que lá não faz frio nem dentro do freezer. Tem essa daqui, Espírito Santo, meu melhor amigo. Tem essa daqui que a Paty Guel está usando. Seja hoje a melhor versão de você mesmo. Tem o colete aqui. Tem o boné, Jesus Freak Forever. Tem a Bíblia floral e o caderno Jesus Freak, que a gente acabou de lançar agora, para você anotar nada, porque a gente está anotando tudo no celular agora, não é verdade? Mas compra para você fingir de... Já viu pessoa fingindo que é cult? Pega assim. Ah, tem a pulseira. Minha filha está brava aqui. Tem a pulseira. Toma essa pulseira para vocês aí. Né? Ah, falar na minha filha, se você quiser ir com a gente na caravana de Israel desse ano, procura a Emily ali, ali atrás. Fala, oi Mimi, como é que faz para a gente ir nessa caravana de Israel desse ano, que a gente vai passar em Roma, na Itália, na Alemanha, para comemorar os 500 anos da Reforma, e na Terra Santa. Vai ser muito legal. Vem aqui, pastor Flavinho, que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Quem é o pastor Flavinho? Pastor Flavinho é meu sonho de consumo, né? Esse moço é uma das melhores respostas de oração que eu já tive na minha vida. Ele entrou para a igreja junto comigo, e ele, a Isa e o Luca formam assim uma família tão especial. Nós o amamos profundamente. Deus colocou o Flavinho na nossa querida Lagoinha Savassi. Lagoinha Savassi. A Lagoinha Savassi hoje é referência de igreja. É uma igreja que era uma boate e hoje continua mais louca que a boate. Fizeram uma reportagem dizendo que lá continua boate e deixa falar, não é? O trabalho deles é tão lindo, tão relevante. É a única igreja que eu conheço que tem food truck dentro da igreja, 24 horas parado. Quem não quer comer dentro da igreja, não é verdade? Né? Eu sei que você fica lá dentro da sua igreja procurando a senha do Wi-Fi, mas quem sabe você está fazendo isso aqui agora, né? Lagoinha, Márcio, Ana, não é miséria. Você não vai ficar no Wi-Fi agora, porque agora é hora da gente ouvir a palavra do Senhor. Vou pedir o pastor Richard para orar, abençoar a vida desse homem de Deus. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Flavinho, que ele seja a voz do Senhor essa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, então usa-o como um canal desobstruído para a manifestação da tua boa, perfeita e agradável vontade hoje, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus bem forte, amém? Se é para Jesus, pode ser mais forte seu aplauso, amém? Aleluia! Glória a Deus. Dá um sorriso aí bem bonito para essa pessoa que está do seu lado. Fala com ela, você está no melhor lugar.
do lado da pessoa mais bonita que você poderia estar. Fala, além de bonito, você vai pagar minha pizza, meu sanduíche, me dá um presente. Amém ou não amém? Glória a Deus. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez pregando no Confra. E a gente vai estar aí durante todos esses dias. Que você possa receber tudo de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que você já foi tão abençoado já essa noite. Pelo menos eu fui tão abençoado por meio dos TEDs aqui que foram ministrados, por meio do pastor Vinícius, do pastor Pipe, por meio da abertura do Confra, do Samuel. Mas o Senhor ainda tem algo para falar com a gente hoje, amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 5. Atos, capítulo 5, verso 31. Atos, capítulo 5, verso 31. O tema da mensagem é tudo sobre Ele, Jesus. Atos capítulo 5, a partir do versículo 41. A Bíblia vai dizer: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Pai, essa é a tua palavra. Não estamos aqui por outra coisa senão por causa do Senhor. Que o teu Filho Jesus seja exaltado no nosso meio. Que o nosso coração esteja aberto e sensível a ouvir a tua voz por meio da Escritura aqui exposta. Pai, que no nome de Jesus, cada um de nós possamos sair daqui impactados pelo teu poder e pela tua glória. Nós oramos que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um e que desde já, em todas as coisas, somente o teu Filho Jesus cresça e seja exaltado. Assim oramos. Amém, amém e amém. Queridos, pensando sobre o Confra Jovem, sobre tantas coisas que está acontecendo no mundo em que vivemos, diante de tantas situações que temos a oportunidade, na realidade em que vivemos, de ver, de acompanhar, por meio das redes sociais, por meio da TV, e até mesmo dentro da própria igreja cristã, dentro da nossa rotina da igreja, dos nossos próprios grupos, das pessoas em que convivemos, diante de um tema tão relevante, que é falar sobre a verdadeira alegria, falar sobre um regozijo, falar sobre um contentamento. Me veio muito forte ao coração diante dessa direção que eu pedi para Deus, falar sobre a alegria do servir, a alegria de ter a revelação do Filho no nosso coração e de ter a oportunidade hoje de servir ao Senhor, de ter a oportunidade de ver pessoas se convertendo, de ter a oportunidade de amar a igreja local, de ter a oportunidade de ver Jesus cumprindo o propósito dele na vida de pessoas e até mesmo na nossa vida. A alegria de ver Jesus no meio da igreja, a alegria de ver casas se abrindo para células, de ver pessoas se convertendo e famílias sendo transformadas. Porque o maior inimigo da alegria é quando você olha aquilo que Jesus não está fazendo. O pior inimigo da alegria é quando você vê os defeitos das pessoas.
os fracassos das pessoas, as mazelas das pessoas, mas quando a sua ótica é a ótica de Jesus, quando a sua ótica é ver aquilo que Jesus está fazendo, a transformação na vida das pessoas, Jesus atuando por meio de propósitos, por meio da revelação do Filho, por meio da ação do Espírito, você começa a se alegrar em favor do outro e por aquilo que Jesus também está fazendo na sua vida. E eu quero trazer o contexto da igreja do primeiro século. A Escritura Sagrada vai dizer, no início aqui do livro de Atos, que a igreja estava vivendo um momento épico, um momento maravilhoso, um momento onde os apóstolos tinham acabado de acompanhar a ascensão de Jesus, Jesus sendo elevado aos céus. Eles pregavam com autoridade, eles tinham certeza que Jesus era o Filho de Deus. Eles pregavam, as pessoas se convertiam. A Escritura Sagrada vai dizer que iam sendo acrescentados todos os dias os que iam sendo salvos. Eles colocavam no altar, eles colocavam, ajudavam os necessitados. Eles estavam vivendo um dos momentos mais maravilhosos, em ver Jesus atuando diante da promessa que ele tinha dito, curando pessoas, libertando pessoas. Essa era a realidade que eles estavam vivendo. Não bastava pregar com tanta autoridade. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desce. Agora eles andavam também no poder do Espírito. Eles tinham a revelação do Filho. Eles pregavam com propriedade a respeito de quem era Jesus. E agora eles tinham o Espírito Santo direcionando em todas as coisas, dando revelação, trazendo dons espirituais. Nada segurava a igreja do primeiro século. Nada. Ela crescia, ela explodiu, e o diabo, não satisfeito em ver a igreja crescendo, em ver Jesus atuando por meio das pessoas, usando pessoas comuns, usando pessoas que tinham conhecido o Filho, que andavam no poder do Espírito, sendo usadas por Deus, os apóstolos sendo usados por Deus. O diabo então, ele usa da perseguição para impedir o crescimento da igreja. E eu quero trazer uma realidade, porque as cadeias, tribulações, açoites, prisões, torturas, martírios, não conseguem fazer recuar aqueles que estão cheios do Espírito Santo. O primeiro ponto que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, para que você possa entender a verdadeira alegria que o Senhor quer trazer ao seu coração, é para você parar de olhar um pouco para você e olhar para o que Deus está fazendo. Você quer entender a alegria que Jesus quer de você? Para de olhar para o seu umbigo e começa a olhar por aquilo que Ele está fazendo. Nós acabamos de ler um texto, a Escritura Sagrada vai dizer: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus era o Cristo, é o Cristo. Preste atenção, numa perícope anterior, numa história, nesse mesmo capítulo, a Escritura vai dizer que os apóstolos curaram muitos doentes. Os sinais de Jesus eram claros no meio da igreja. O que trazia alegria no coração dos apóstolos não era aquilo que eles pensavam que eram, mas era aquilo que Jesus estava fazendo. A verdadeira alegria no coração de um cristão
não é simplesmente realizar os seus próprios sonhos, mas é ver Jesus realizando os sonhos dele, no coração, na vida, nas pessoas, na igreja fora das quatro paredes. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Para de olhar um pouco para você e olha para o que Deus está fazendo. Irmãos, nós temos o costume de atender pessoas, líderes, pastores. E a maioria das pessoas que você atende, pessoas depressivas, pessoas insatisfeitas, pessoas críticas, pessoas cabisbaixas, essas pessoas, elas não conseguem mais, ou elas não têm conseguido perceber o todo. Elas vivem somente aquilo que elas pensam que é importante para elas. Aquilo que é para realizar na vida delas. Mas quando você começa a perceber o todo, Jesus atuando na vida das pessoas, Jesus levantando pessoas. Esses dias para trás, na Lagoinha Savassi, numa roda de pessoas, um trabalho que temos com homossexuais, pastor, uma senhora de 60 anos, no meio da roda, se prostra no meio da roda e diz: por favor, eu quero receber Jesus. Essa senhora, 60 anos, vivia com uma outra mulher há 30. Agora pensa, há 30 anos, o que essa mulher enfrentou? Irmãos, eu não estou nem aí para aquilo, talvez que o Senhor está realizando na minha vida. O fato de eu ver aquela senhora prostrada querendo Jesus, isso me alegra. É Jesus fazendo no todo. É você entender que a vida com Deus, a alegria da salvação, ela não se resume no Confra Jovem, mas naquilo que Deus está fazendo na Jordânia, aquilo que Deus está fazendo no Oriente Médio, aquilo que Deus está fazendo nos estados, nos outros países. É o todo. Irmãos, os apóstolos, a explicação para que eles pudessem sentir alegria, mesmo diante das perseguições, era a certeza de que Jesus, ainda que eles estavam sendo perseguidos, Jesus estava atuando no meio da comunidade, Jesus estava atuando no meio das pessoas. Filipenses, o livro da alegria, escrito dentro de uma prisão, Paulo escrevendo, preso, mas com o coração cheio de alegria em saber que a igreja estava atuante, que a pregação estava sendo falada, que pessoas estavam se convertendo. Eu quero te perguntar, meu irmão, qual que é a razão da sua alegria? É a sua vontade ou é a vontade de Jesus atuando em todas as pessoas? Porque quando você olha o todo, irmão, você fica menos crítico. Você percebe a soberania do Filho de Deus. Você percebe Jesus atuando no meio das famílias. Você não pode resumir a ação de Jesus na sua vida simplesmente por um fato ou por um momento. O que nós precisamos entender, que nós que recebemos a revelação de Jesus no nosso coração, não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu, Ele se revelou no nosso coração. Isso basta para que eu e você sejamos alegres em saber que por meio da soberania do Filho, Jesus está fazendo, Jesus está atuando, Jesus está salvando pessoas. Isso basta.
Os apóstolos, a Escritura vai dizer que eles saíram alegres, por se sentirem dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios capítulo 12, a partir do verso 9. Um texto maravilhoso, a Escritura Sagrada vai dizer: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, o amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Tertuliano, certa feita, falando às autoridades do Império Romano, ele disse: matem-nos, torturem-nos, faça de nós pó. Quanto mais vocês nos oprimirem, tanto mais crescemos. A semente é o sangue dos cristãos. Na mesma linha de pensamento, Stott afirma: a perseguição refina a igreja, mas não a destrói. A alegria que compõe o nosso coração não é a alegria de abrir a geladeira e ver Dadoninho. É a alegria de ver água, ainda que tenha água. Não é andar de carro ou andar de ônibus. Não é ter luxo ou ser pobre ou ser rico. É ter Jesus no coração. É ter a certeza da salvação. É tudo sobre Jesus. Meu irmão, o que eu quero trazer ao seu coração nessa noite é uma reflexão para saber: aonde está a sua alegria? Qual a explicação que você dá ou que você resume para se sentir alegre, para se sentir pleno, para se sentir completo? Segundo ponto. Primeiro, para de olhar um pouco para você e olhar para o que Deus está fazendo. Segundo, a alegria não tem a ver com o ter, mas com o ser. Por isso que eu disse: cadeias e tribulações, açoites e prisões, torturas e martírios não conseguem fazer recuar aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Não tem a ver em ter, tem a ver em ser cheio do Espírito Santo. Uma vida que glorifica Jesus. Tudo quanto fizerdes, fazei para a glória do Senhor. É tudo sobre Ele. É ser cheio do Espírito Santo. É buscar ao Senhor. É ter a vida na palavra. É ter conhecimento da Escritura. Aí está a sua alegria. A alegria dos apóstolos não estavam em ter um bem material. A alegria deles estava a oportunidade que eles tinham de servir a Jesus, de buscar a Jesus, de ter uma igreja, de ter liderança, de ter a oportunidade de falar de Jesus. Um tempo desse para trás eu fui supervisionar uma de nossas células, e era uma célula dentro de uma comunidade bem simples, e era uma líder que a gente tinha
e eu nem sabia que ela morava naquele lugar. E quando ela me passou o endereço, o carro não dava para subir na vila onde ela morava. Eu parei o carro e subi o beco. E quando eu parei na porta da casa dela, era uma casa de 2 cômodos, um barracão de 2 cômodos. Não era rebocado no tijolo, chão batido. Mas naquele dia que ela estava ali abrindo a sua casa, para falar do nome de Jesus, ela colocou uns caixotes, ela colocou 2, 3 tijolos para uma pessoa sentar, e ela espalhou, tinha uns 15 lugares. Ela não tinha um microsystem, ela não tinha um iPhone, ela não tinha alguém para fazer uma música no violão, mas ela tinha uma cartolina, ela tinha uma caneta, ela colocou a letra da música da célula e pregou ali na parede de tijolos. As pessoas começaram a chegar, ela não tinha um sanduíche, ela não tinha uma pizza para servir, mas ela tinha uma garrafa de café, ela tinha uma jarra de água. Meu irmão, eu nunca vi uma pessoa tão feliz pelo fato de terem ali uma média de umas 12 pessoas ouvindo de Jesus. Não tem a ver com ter, tem a ver com ser. Alegria tem a ver com ser cheio do Espírito Santo, em ter a verdade cravada no coração, em buscar o Senhor, em amar a sua igreja, em, meu irmão, amar aquilo que Deus está fazendo ao seu redor, em saber que Jesus está atuando, fazendo, transformando pessoas. Essa é a nossa alegria. Isso basta. Às vezes perde o sentido. Fazemos o apelo, vai pessoas à frente. A gente vê aquele número de pessoas aqui à frente, já se tornou tão comum. A gente vê o apelo em tantos cultos. A gente fica sabendo que tantas pessoas estão se convertendo, que de vez de valorizarmos mais essas pessoas, na verdade, nós passamos a descartá-las. A alegria de ver uma pessoa, de Jesus chamando pessoas, de Jesus buscando pessoas, de Jesus se revelando a corações, pessoas que não têm alguém para falar do amor de Jesus para elas, mas por meio da palavra Jesus se revela, por meio da natureza, por meio de tantas coisas, Jesus está se revelando, e a gente está preocupado com uma estrutura física, preocupado em ter algumas coisas. Quantas pessoas chegam para nós aqui em Lagoinha, qual que é o segredo para crescer? É a parede preta, é a iluminação. Meu irmão, não é nada isso, é ser cheio do Espírito Santo, é buscar o Senhor, é valorizar pessoas. Não tem a ver com coisas. A nossa alegria tem a ver com pessoas. O que alegrava o coração dos apóstolos não era, como Vinícius disse, um templo cheio, todo bonito. Não era uma coisa esteticamente maravilhosa, mas era a certeza de que Jesus estava no meio deles. A certeza do que eles precisavam, eles tinham. Eles tinham por meio do Espírito Santo a presença do Senhor atuando, curando pessoas, pessoas se convertendo. Por isso que eles começaram a serem perseguidos, porque a palavra que eles pregavam para alguns tocavam, mas para outros endurecia o coração. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Os líderes religiosos não se dobraram diante das evidências do poder de Deus, ao contrário, endureceram ainda mais. Agora queriam matar os cristãos. A pregação amolece uns e endurece outros. Aos que se arrependem oferecem vida,
Aos que se mantêm rebeldes, proclamam condenação. Os religiosos prendem os apóstolos. Eles queriam açoitar os apóstolos, eles queriam matar os apóstolos, mas nada foi suficiente para tirar a alegria que havia no coração deles. Nada era suficiente. Queridos, na verdade a gente tem que parar de mimimi. A gente tem que parar de olhar para nós e olhar para aquilo que Jesus está fazendo. Isso nos satisfaz. Isso nos completa. Você olha uma situação lá da sua igreja e fala assim: meu pastor está todo errado. Não, isso não podia acontecer. Meu irmão, vai olhar a história da sua igreja, 15 anos naquela cidade, 20 anos naquela cidade, quantas pessoas se passaram, a sua família se converteu, Jesus chegou na sua casa, Jesus está fazendo. Meu irmão, quando você olha o todo, você fica com vergonha. Não é possível que eu estava chorando por causa disso. Porque eu saio alegre pelo simples fato de ser humilhado por causa do nome de Jesus. Jesus se revelou ao seu coração, isso basta. Jesus habita dentro de você por meio do Espírito Santo, isso basta. Isso basta. Eu quero que você coloque aquilo que você achava que completava ou que era a sua alegria, meu irmão. Transfere isso naquilo que Jesus está fazendo na vida das pessoas, na sua vida, aquilo que Ele fez. Não é uma questão de eu estou alegre ou não estou alegre. Jesus já morreu e já ressuscitou, isso é um fato. E a nossa alegria está nele. Isso é suficiente. É suficiente para que eu e você entendamos o significado de viver uma vida plena na presença do Senhor. De parar de reclamar, de parar de murmurar, de parar de criar coisas aonde não tem e se alegrar pelo simples fato de Jesus estar no meio da igreja, fazendo, acontecendo, curando, restaurando pessoas. Isso basta. O que Jesus fez na sua vida? É suficiente para você se alegrar o resto da sua vida. O que Jesus fez na sua família, o que Jesus fez diante das pessoas que estão com você. Como que você entrou na igreja quando você se converteu? Totalmente ferido, totalmente frustrado, totalmente sem esperança, totalmente morto e vazio. Jesus vai lá, te escolhe, se revela ao seu coração, por meio do Espírito Santo. Ele convenceu você da justiça, do pecado e do juízo. Ele te tomou pela mão, Ele tirou o jugo de você. Meu irmão, se isso não for suficiente para você, morre logo. Morre. Pessoas tristes, chorando. Por que você está chorando? Porque eu terminei o namoro, minha vida acabou. Que acabou, meu irmão? Minha vida acabou.
Ah, eu perdi o emprego. Ah, isso aconteceu, meu irmão. Aquilo que Jesus fez por você foi suficiente para que você passe o resto da tua vida alegre nele, buscando a presença dele, se entregando a ele. É suficiente. É suficiente. É tudo sobre Ele. A alegria não tem a ver com a gente, não tem a ver com as nossas coisas, não tem a ver com os nossos sonhos, não tem a ver com os nossos recursos. A alegria do verdadeiro cristão, relatado por meio dos apóstolos da igreja do primeiro século, tem a ver com aquilo que Jesus estava fazendo. Conversões acontecendo. Aquilo que Jesus fez e continua fazendo. É aquilo que Tertuliano diz: o sangue do cristão é semente. Quanto mais mata, mais Jesus se revela ao coração de pessoas, mais pessoas se convertem, mais profetas são levantados, mais pastores são levantados, mais pessoas se colocam à disposição de Deus. Sabe o que é interessante, irmão? Atos capítulo 5, no texto que nós lemos, o fato dos apóstolos serem perseguidos gerou duas ações na vida deles. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Sabe qual que é a externação se você está feliz ou não? É se você está anunciando Jesus, ensinando pessoas, ou você está de boca fechada. A Bíblia vai dizer que o que expressava a alegria daqueles apóstolos, mesmo diante da perseguição, era o fato de diariamente eles continuarem ensinando a respeito de Jesus e proclamando que Jesus era o Cristo. As pessoas mais felizes dessa terra são as pessoas que não se cansam de anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Elas são completas, elas são tão completas que elas querem falar, elas querem anunciar, elas querem proclamar. Elas se colocam à disposição de Jesus. O Confrajovem só vai ter significado para você se você pegar essa alegria que há no seu coração e transferir ela na proclamação da boa notícia de Jesus, na proclamação do Evangelho. Essa é a maior expressão de uma alegria, essa é a maior expressão de um coração pleno, de uma vida entregue, é anunciar que Jesus é o Filho de Deus. É devolver a Ele toda a glória que não é nossa. Você não morreu por ninguém e nem ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele morreu, Ele ressuscitou. E eu quero te falar, Ele está aqui nessa noite. Se é para Ele, você pode aplaudir. A alegria do chamado. A alegria não tem a ver com ter, tem a ver com ser. Quando Jesus passou na beira do mar, Ele chama os primeiros discípulos. Os discípulos deixam a empresa, os discípulos deixam os barcos para seguir a Jesus. Se a alegria tivesse a ver com ter, irmão, eles não deixavam os barcos. Eu quero que você, meu irmão, nessa noite,
você coloque os seus olhos, ou você comece a enxergar com a ótica do Senhor. Você comece a olhar com os olhos do Senhor. Ontem eu estava conversando com uma pessoa no atendimento lá na Savassi, e essa pessoa estava me falando de uma situação da igreja, de um dos departamentos. E eu disse para ela: olha, quando eu olho para a minha igreja, eu vejo tantas coisas que a gente precisa melhorar. Os departamentos, o discipulado, tantas coisas a gente precisa melhorar. Mas quando eu olho esses 2 anos e 4 meses de igreja que eu tenho a oportunidade de pastorear, e eu vejo o que Jesus já fez, casamentos que entraram ali com o divórcio assinado, que hoje o casal é líder de célula, pessoas que entraram, homens com um tamanco no pé, com um batom na boca, travesti, que se prostraram diante do altar e disseram: eu quero Jesus. De pessoas completamente frustradas na sua vida sentimental, diante de adultérios, diante de traição, que foram curadas, que servem a Jesus, que colocam um copo d'água na recepção, que dá um abraço no visitante. Quando você olha o todo, irmão, você não perde tempo com a parte. O que falta para mim e para você entender a verdadeira alegria é você olhar com os olhos de Jesus, é você ver a ação do Senhor, é você entender a soberania de Deus, é você entender que Jesus não perdeu e nunca vai perder o controle da história, o controle da sua vida, o controle da tua casa, o controle da tua igreja. Ele nunca perdeu. Porque quando você coloca a sua alegria em outras coisas senão no Senhor, você está dizendo: Senhor, você esqueceu de mim, você não olhou para mim, você me abandonou. Mas quando você percebe Jesus na história, quando você se entrega diante de tamanha supremacia e soberania do Filho, você diz: Jesus, tudo é para a tua glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A alegria tem a ver com Jesus, não tem a ver com você. A sua alegria não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que ele já fez. A sua alegria não tem a ver com os seus sonhos, tem a ver com os sonhos dele para você. Não tem a ver com aquilo que você tem, tem a ver com aquilo que ele é. Jesus, Rei dos Reis, o Senhor da história, o Senhor da tua vida. Fica de pé no seu lugar, fecha os seus olhos. É tudo sobre Jesus. Quando você consegue discernir e entender aquilo que Jesus está fazendo, você não perde tempo com a tristeza, você não perde tempo com a crítica, você não perde tempo com a apatia. Ele te completa. Meu irmão, você está na frente de uma pessoa que, se deixar, fica 24 horas dentro de uma igreja. Pode ser o pepino que tiver para resolver, meu irmão. Se tem a ver com Jesus, a gente está feliz.
se tem a ver com a obra de Deus, eu quero que você saia daqui se alegrando com a obra de Deus, pelo fato de você servir na casa de Deus, pelo fato de você ser um instrumento nas mãos de Deus. As outras coisas, irmãos, vão acontecer no tempo do Senhor. Seu namoro, seu casamento, seu carro, seu apartamento, tudo. Jesus sabe do seu coração. Ele sabe se a sua alegria estiver nele. Ele tem o prazer de te abençoar. Ele tem o prazer de honrar a tua vida. Não perca tempo com aquilo que é banal. Se entregue àquilo que é vital, aquilo que é primário. Não coloque como primário aquilo que é secundário, aquilo que não é para estar. Se Jesus for o primeiro na tua vida, eu não tenho dúvida de que aquilo que Ele fará através de você, diante de uma motivação correta, diante de um coração entregue, irmão, o gozo, o regozijo, um coração pleno. Fala comigo a verdade, irmão. Não tem nada mais lindo que você olhar uma igreja, de você olhar a obra do Senhor e ver os feitos de Jesus. E você vê Jesus atuando nas pessoas. Você vê Jesus se revelando. Você vê pessoas sendo batizadas do Espírito Santo. Essa é a nossa alegria. A alegria da obra de Deus, do controle de Deus. Feche os seus olhos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem. Você pode dizer isso para Ele? E tudo está em ti. Tudo tem a ver com Ele. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Mais forte, confra jovem, entregue a Ele. Tudo pode passar, eu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Cante, eu me refúgio.
seus olhos. Eu quero orar por você. Você que talvez veio para esse Confra Jovem, para esse primeiro dia. Seja você de Belo Horizonte, ou seja você de outro estado, seja você membro de Lagoinha, seja você de uma caravana. Você que tinha perdido a alegria no Senhor, você que estava olhando para você e já tinha deixado de olhar a soberania de Deus, o agir do Senhor. Enquanto todos estão com os olhos fechados, eu quero orar por você. Você que coloca a tua vida no Senhor nessa noite. Você que entende que a sua alegria está nele, não está naquilo que você é, está naquilo que ele fez. Levante uma de suas mãos que eu quero orar por você. Você que coloca o seu coração no Senhor e entende que a sua alegria está nele. Feche os olhos, todos vamos orar. Pai, o Senhor conhece o coração dos teus filhos. O Senhor conhece, Pai, a realidade de cada um dos jovens que estão aqui, principalmente esses que levantaram uma de suas mãos. Que nessa hora, por meio do teu Espírito Santo, o Senhor possa fortalecê-los da planta dos pés ao fio do cabelo. Que o Senhor possa se revelar ao coração deles. Que eles possam sair daqui nessa noite completos, cheios, gozando da tua presença, da tua alegria. Nós oramos, meu Pai, e te agradecemos. Que entendamos nessa noite que é tudo sobre você. A nossa alegria não tem a ver com a gente, tem a ver com o Senhor. Coloque a sua mão sobre o coração agora. Todos vocês, não sei como você entrou aqui. Talvez, principalmente você de Belo Horizonte, é a primeira vez que você está aqui. E você com seus olhos fechados, com a sua mão sobre o coração, eu queria que você repetisse uma oração comigo. Todos repitam comigo dizendo: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus. Nessa noite eu entendo que não posso viver longe da sua presença. Por isso, de todo o meu coração eu me entrego e confesso Jesus Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador. Diga: eu que andei distante, afastado, arrependido, eu volto, na certeza de que Jesus me recebe de braços abertos. Eu faço essa oração de entrega e de reconciliação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Continue com seus olhos fechados. Você que fez essa oração que repetimos pela primeira vez, você diz: eu quero Jesus, eu quero me entregar a Jesus, eu quero me reconciliar com Jesus. Quando eu contar até 3, faça um sinal com a sua mão, para que eu possa orar por você antes da gente encerrar. Quando eu contar até 3, você que repetiu essa oração pela primeira vez, ou você que talvez já repetiu, mas se afastou e deseja voltar para Jesus, quando eu contar até 3, levante uma de suas mãos. 1, 2, 3, faça um sinal com a sua mão. Algumas mãos levantadas, pode levantar bem alto, a gente quer te conhecer. Deus te abençoe, continue com a sua mão levantada. Você que levantou sua mão, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Pode vir, saia do seu lugar e vem aqui à frente. Você que está na primeira galeria aqui, levante, você sai do seu lugar, a gente te espera. Pode sair do seu lugar, pode chamar, vem, vem, vem. Vamos aplaudir, gente.
Aleluia! Sai do seu lugar e venha. Aleluia! Não para de aplaudir não, gente. É Jesus. Aleluia! Isso, pode vir, pode vir. Abra os corredores aí, tem pessoas passando. Eu queria pedir para que ninguém saia agora. Esse é um dos momentos mais importantes do dia, da noite. Isso, pode vir, tem mais pessoas chegando. Tem mais pessoas chegando. Se isso alegra o seu coração, meu irmão, aplauda Jesus. Aplauda Jesus. Pode chegar aqui, ó, pode vir mais perto, pode vir. Pode arredar aqui mais pro meio, pode vir, pode vir. Isso, pode chegar, pode chegar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso, tem mais pessoas chegando aqui, pode vir, pode vir. Aleluia. Talvez você está na sua casa. Essa palavra tocou o seu coração. A gente também quer orar por você, queremos orar com você. Vai aparecer um telefone aí na sua tela, entre em contato com a gente. Teremos o prazer de ouvir a sua voz, de orar por você, de abençoar a tua vida. Talvez você não está aqui fisicamente, mas por meio do Espírito Santo eu tenho certeza que Ele falou o seu coração. Se você se entregou a Jesus, ligue nesse telefone. Queremos orar por você. Que Deus te abençoe. Isso, pode chegar um pouquinho mais para frente aqui, para chegar, para caber todo mundo. O que alegrava o coração dos apóstolos não era, como Vinícius disse, um templo cheio, todo bonito. Não era uma coisa esteticamente maravilhosa, mas era a certeza de que Jesus estava no meio deles. A certeza do que eles precisavam, eles tinham. Eles tinham por meio do Espírito Santo a presença do Senhor atuando, curando pessoas, pessoas se convertendo. Por isso que eles começaram a serem perseguidos, porque a palavra que eles pregavam para alguns tocavam, mas para outros endurecia o coração. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Os líderes religiosos não se dobraram diante das evidências do poder de Deus. Ao contrário, endureceram ainda mais. Agora queriam matar os cristãos. A pregação amolece uns e endurece outros. Aos que se arrependem oferecem vida. Aos que se mantêm rebeldes proclamam condenação. Os religiosos prendem os apóstolos. Eles queriam açoitar os apóstolos, eles queriam matar os apóstolos, mas nada foi suficiente para tirar a alegria que havia no coração deles. Nada era suficiente. Queridos, na verdade a gente tem que parar de mimimi. A gente tem que parar de olhar para nós e olhar para aquilo que Jesus está fazendo. Isso nos satisfaz. Isso nos completa. Você olha uma situação lá da sua igreja e fala assim: meu pastor está todo errado. Não, isso não podia acontecer. Meu irmão, vai olhar a história da sua igreja, 15 anos naquela cidade, 20 anos naquela cidade, quantas pessoas se passaram, a sua família se converteu, Jesus chegou na sua casa, Jesus está fazendo. Meu irmão, quando você olha o todo, você fica com vergonha. Não é possível que eu estava chorando por causa disso. Porque eu saio alegre pelo simples fato
de ser humilhado por causa do nome de Jesus. Jesus se revelou ao seu coração, isso basta. Jesus habita dentro de você por meio do Espírito Santo, isso basta. Isso basta. Eu quero que você coloque aquilo que você achava que completava ou que era a sua alegria, meu irmão. Transfere isso naquilo que Jesus está fazendo na vida das pessoas, na sua vida, aquilo que Ele fez. Não é uma questão de eu estou alegre ou não estou alegre. Jesus já morreu e já ressuscitou, isso é um fato. E a nossa alegria está nele. Isso é suficiente. É suficiente para que eu e você entendamos o significado de viver uma vida plena na presença do Senhor. De parar de reclamar, de parar de murmurar, de parar de criar coisas aonde não tem e se alegrar pelo simples fato de Jesus estar no meio da igreja, fazendo, acontecendo, curando, restaurando pessoas. Isso basta. O que Jesus fez na sua vida? É suficiente para você se alegrar o resto da sua vida. O que Jesus fez na sua família, o que Jesus fez diante das pessoas que estão com você. Como que você entrou na igreja quando você se converteu? Totalmente ferido, totalmente frustrado, totalmente sem esperança, totalmente morto e vazio. Jesus vai lá, te escolhe, se revela ao seu coração, por meio do Espírito Santo. Ele convenceu você da justiça, do pecado e do juízo. Ele te tomou pela mão, Ele tirou o jugo de você. Meu irmão, se isso não for suficiente para você, morre logo. Morre. Pessoas tristes, chorando. Por que você está chorando? Ah, porque eu terminei o namoro, minha vida acabou. Que acabou, meu irmão? Ah, minha vida acabou. Ah, eu perdi o emprego. Ah, isso aconteceu, meu irmão. Aquilo que Jesus fez por você foi suficiente para que você passe o resto da tua vida alegre nele, buscando a presença dele, se entregando a ele. É suficiente. É suficiente. É tudo sobre Ele. A alegria não tem a ver com a gente, não tem a ver com as nossas coisas, não tem a ver com os nossos sonhos, não tem a ver com os nossos recursos. A alegria do verdadeiro cristão, relatado por meio dos apóstolos da igreja do primeiro século, tem a ver com aquilo que Jesus estava fazendo. Conversões acontecendo. Aquilo que Jesus fez e continua fazendo. É aquilo que Tertuliano diz: o sangue do cristão é semente. Quanto mais mata, mais Jesus se revela ao coração de pessoas, mais pessoas se convertem, mais profetas são levantados, mais pastores são levantados.
mais pessoas se colocam à disposição de Deus. Sabe o que é interessante, irmão? Atos capítulo 5, no texto que nós lemos, o fato dos apóstolos serem perseguidos gerou duas ações na vida deles. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Sabe qual que é a externação se você está feliz ou não? É se você está anunciando Jesus, ensinando pessoas, ou você está de boca fechada. A Bíblia vai dizer que o que expressava a alegria daqueles apóstolos, mesmo diante da perseguição, era o fato de diariamente eles continuarem ensinando a respeito de Jesus e proclamando que Jesus era o Cristo. As pessoas mais felizes dessa terra são as pessoas que não se cansam de anunciar. Você percebe a soberania do Filho de Deus? Você percebe Jesus atuando no meio das famílias? Você não pode resumir a ação de Jesus na sua vida simplesmente por um fato ou por um momento. O que nós precisamos entender, que nós que recebemos a revelação de Jesus no nosso coração, não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu, Ele se revelou no nosso coração. Isso basta para que eu e você sejamos alegres em saber que por meio da soberania do Filho, Jesus está fazendo, Jesus está atuando, Jesus está salvando pessoas. Isso basta. Os apóstolos, a Escritura vai dizer que eles saíram alegres por se sentirem dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 9, um texto maravilhoso. A Escritura Sagrada vai dizer: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, o amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Tertuliano, certa feita, falando às autoridades do Império Romano, ele disse: matem-nos, torturem-nos, faça de nós pó. Quanto mais vocês nos oprimirem, tanto mais crescemos. A semente é o sangue dos cristãos. Na mesma linha de pensamento, Stott afirma: a perseguição refina a igreja, mas não a destrói. A alegria que compõe o nosso coração não é a alegria de abrir a geladeira e ver Dadoninho. É a alegria de ver água, ainda que tenha água. Não é andar de carro ou andar de ônibus. Não é ter luxo ou ser pobre ou ser rico. É ter Jesus no coração. É ter a certeza da salvação.
É tudo sobre Jesus. Meu irmão, o que eu quero trazer ao seu coração nessa noite é uma reflexão para saber aonde está a sua alegria. Qual a explicação que você dá ou que você resume para se sentir alegre, para se sentir pleno, para se sentir completo? Segundo ponto. Primeiro, para de olhar um pouco para você e olhar para o que Deus está fazendo. Segundo, a alegria não tem a ver com o ter, mas com o ser. Por isso que eu disse, cadeias e tribulações, açoites e prisões, torturas e martírios, não conseguem fazer recuar aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Não tem a ver em ter, tem a ver em ser cheio do Espírito Santo. Uma vida que glorifica Jesus. Tudo quanto fizerdes, fazei para a glória do Senhor. É tudo sobre Ele, é ser cheio do Espírito Santo, é buscar ao Senhor, é ter a vida na palavra, é ter conhecimento da Escritura. Aí está a sua alegria. A alegria dos apóstolos não estavam em ter um bem material. A alegria deles estava a oportunidade que eles tinham de servir a Jesus, de buscar a Jesus, de ter uma igreja, de ter liderança, de ter a oportunidade de falar de Jesus. Um tempo desse para trás eu fui supervisionar uma de nossas células, e era uma célula dentro de uma comunidade bem simples, e era uma líder que a gente tinha, e eu nem sabia que ela morava naquele lugar. E quando ela me passou o endereço, o carro não dava para subir na vila onde ela morava. Eu parei o carro e subi o beco. E quando eu parei na porta da casa dela, era uma casa de 2 cômodos, um barracão de 2 cômodos. Não era rebocado no tijolo, chão batido. Mas naquele dia que ela estava ali abrindo a sua casa, para falar do nome de Jesus, ela colocou uns caixotes, ela colocou 2, 3 tijolos para uma pessoa sentar, e ela espalhou, tinha uns 15 lugares. Ela não tinha um microsystem, ela não tinha um iPhone, ela não tinha alguém para fazer uma música no violão, mas ela tinha uma cartolina, ela tinha uma caneta, ela colocou a letra da música da célula e pregou ali na parede de tijolos. As pessoas começaram a chegar. Ela não tinha um sanduíche, ela não tinha uma pizza para servir, mas ela tinha uma garrafa de café, ela tinha uma jarra de água. Meu irmão, eu nunca vi uma pessoa tão feliz pelo fato de terem ali uma média de umas 12 pessoas ouvindo de Jesus. Não tem a ver com ter, tem a ver com ser. Alegria tem a ver com ser cheio do Espírito Santo, em ter a verdade cravada no coração, em buscar o Senhor, em amar a sua igreja, em, meu irmão, amar aquilo que Deus está fazendo ao seu arredor, em saber que Jesus está atuando, fazendo, transformando pessoas. Essa é a nossa alegria. Isso basta. Às vezes perde o sentido. Fazemos o apelo, vai pessoas à frente. A gente vê aquele número de pessoas aqui à frente, já se tornou tão comum. A gente vê o apelo em tantos cultos. A gente fica sabendo que tantas pessoas estão se convertendo, que de vez de valorizarmos mais essas pessoas,
na verdade, nós passamos a descartá-las. A alegria de ver uma pessoa, de Jesus chamando pessoas, de Jesus buscando pessoas, de Jesus se revelando a corações, pessoas que não têm alguém para falar do amor de Jesus para elas, mas por meio da palavra Jesus se revela, por meio da natureza, por meio de tantas coisas, Jesus está se revelando e a gente está preocupado com uma estrutura física, preocupado em ter algumas coisas. Quantas pessoas chegam para nós aqui em Lagoinha, qual que é o segredo para crescer? É a parede preta, é a iluminação. Meu irmão, não é nada isso, é ser cheio do Espírito Santo, é buscar o Senhor, é valorizar pessoas. Não tem a ver com coisas. A nossa alegria tem a ver com pessoas. Jesus, quem vai prosperar em 2017, dá um grito de alegria aí. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O livro do Confrajovem desse ano, o livro do Confrajovem, é o livro do meu amigo pastor Richard Guerra, Desconformes. Tem a imagem dele aí? Eu tenho um livro aí, Richard? Desconformes, está ali atrás. Lançado pela Thomas Nelson. O livro é muito bom. Eu tive a honra de fazer ali o prefácio, colocar algumas coisas. E eu queria que você adquirisse esse livro dele, que, assim, é uma palavra que vai te levantar e te colocar num outro nível. Ele fala de não se conformar com esse século e de virar uma pessoa no contrário da cultura. E na contracultura dessa cultura com a cultura do céu. Vai ser muito legal se você puder adquirir também o material dele. A gente também tem a nossa loja ali. Cada preletor, cada banda que vier vai apresentar também. A gente tem algumas camisas aqui. Ah, tá aqui, ó. Desconforme-se. Alguém pode pegar isso aqui para mim? Desconforme-se. Olha que capa show de bola, lançado pela Thomas Nelson. Eu queria muito que você adquirisse. Nas melhores livrarias do país você vai poder comprar, leitura, etc. E esse livro aqui vai te abençoar muito. O nosso chamado é para a gente não se conformar. Tem essa camisa aqui, ó. Ao invés de Deus, sorte, fica só a palavra Deus. Você não deu sorte. O que deu foi o quê? Foi Deus. Tem essa aqui. Ao invés de Star Wars, Stop Wars. Jesus, príncipe da paz. Tem uma outra. Essa que eu estou usando aqui, um colete. Jesus Freak Forever. Jesus, louco por Jesus para sempre. Tem também o moletom barato, para você ficar bonito nesse frio, menos o povo que mora no Pará, né? Que lá não faz frio nem dentro do freezer. Tem essa daqui, Espírito Santo, meu melhor amigo. Tem essa daqui que a Paty Guel está usando, seja hoje a melhor versão de você mesmo. Tem o colete aqui, tem o boné, Jesus Freak Forever. Tem a Bíblia floral e o caderno Jesus Freak, que a gente acabou de lançar agora, para você anotar nada, porque a gente está anotando tudo no celular agora, não é verdade? Mas compra para você fingir de... Já viu pessoa fingindo que é cult? Pega assim. Ah, tem a pulseira, minha filha está brava aqui, tem a pulseira. Toma essa pulseira para vocês aí. Falar na minha filha, se você quiser com a gente na caravana de Israel desse ano, procura a Emily ali, ali atrás, fala: oi Mimi, como é que faz para a gente ir nessa caravana de Israel desse ano, que a gente vai passar em Roma, na Itália, na Alemanha para comemorar os 500 anos da Reforma e na Terra Santa. Vai ser muito legal. Vem aqui, pastor Flavinho, que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Quem é o pastor Flavinho? Pastor Flavinho é meu sonho de consumo, né? Esse moço é uma das melhores respostas de oração que eu já tive na minha vida. Ele entrou para a igreja junto comigo, e ele, a Isa e o Luca formam assim uma família tão especial. Nós o amamos profundamente. Deus colocou o Flavinho na nossa querida Lagoinha Savassi. Lagoinha Savassi. A Lagoinha Savassi hoje é referência de igreja. É uma igreja que era uma boate e hoje continua mais louca que a boate. Fizeram uma reportagem dizendo que lá continua boate. E deixa falar, não é? O trabalho deles é tão lindo, tão relevante. É a única igreja que eu conheço que tem food truck dentro da igreja, 24 horas parado. Quem não quer comer dentro da igreja, não é verdade? Né?
Eu sei que você fica lá dentro da sua igreja procurando a senha do Wi-Fi, mas quem sabe você está fazendo isso aqui agora, né? Lagoinha, Márcio, Ana, não é miséria. Você não vai ficar no Wi-Fi agora, porque agora é hora da gente ouvir a palavra do Senhor. Vou pedir o pastor Richard para orar, abençoar a vida desse homem de Deus. Pai, nós abençoamos a vida do pastor Flavinho, que ele seja a voz do Senhor essa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, então usa-o como um canal desobstruído para a manifestação da tua boa, perfeita e agradável vontade hoje, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a Jesus bem forte, amém? Se é para Jesus, pode ser mais forte seu aplauso, amém? Aleluia! Glória a Deus, dá um sorriso aí bem bonito para essa pessoa que está do seu lado. Fala com ela, você está no melhor lugar, do lado da pessoa mais bonita que você poderia estar. Fala, além de bonito, você vai pagar minha pizza, meu sanduíche, me dá um presente. Amém ou não amém? Glória a Deus. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez pregando no Confra. E a gente vai estar aí durante todos esses dias. Que você possa receber tudo de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que você já foi tão abençoado já essa noite. Pelo menos eu fui tão abençoado por meio dos TEDs aqui que foram ministrados, por meio do pastor Vinícius, do pastor Pipe, por meio da abertura do Confra, do Samuel. Mas o Senhor ainda tem algo para falar com a gente hoje, amém? Abra sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 5. Atos, capítulo 5, verso 31. Atos, capítulo 5, verso 31. O tema da mensagem é tudo sobre Ele, Jesus. Atos, capítulo 5, a partir do versículo 41. A Bíblia vai dizer: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Pai, essa é a tua palavra. Não estamos aqui por outra coisa senão por causa do Senhor. Que o teu Filho Jesus seja exaltado no nosso meio. Que o nosso coração esteja aberto e sensível a ouvir a tua voz por meio da Escritura aqui exposta. Pai, que no nome de Jesus, cada um de nós possamos sair daqui impactados pelo teu poder e pela tua glória. Nós oramos que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada um e que desde já em todas as coisas somente o teu Filho Jesus cresça e seja exaltado. Assim oramos, amém, amém e amém. Queridos, pensando sobre o Confra Jovem, sobre tantas coisas que está acontecendo no mundo em que vivemos, diante de tantas situações que temos a oportunidade, na realidade em que vivemos, de ver, de acompanhar, por meio das redes sociais, por meio da TV, e até mesmo dentro da própria igreja cristã, dentro da nossa rotina da igreja, dos nossos próprios grupos, das pessoas em que convivemos, diante de um tema tão relevante, que é falar sobre a verdadeira alegria, falar sobre um regozijo, falar sobre um contentamento,
me veio muito forte ao coração diante dessa direção que eu pedi para Deus, falar sobre a alegria do servir, a alegria de ter a revelação do Filho no nosso coração e de ter a oportunidade hoje de servir ao Senhor, de ter a oportunidade de ver pessoas se convertendo, de ter a oportunidade de amar a igreja local, de ter a oportunidade de ver Jesus cumprindo o propósito dele na vida de pessoas, e até mesmo que Jesus é o Filho de Deus. Elas são completas, elas são tão completas que elas querem falar, elas querem anunciar, elas querem proclamar, elas se colocam à disposição de Jesus. O Confrajovem só vai ter significado para você se você pegar essa alegria que há no seu coração e transferir ela na proclamação da boa notícia de Jesus, na proclamação do Evangelho. Essa é a maior expressão de uma alegria, essa é a maior expressão de um coração pleno, de uma vida entregue, é anunciar que Jesus é o Filho de Deus, é devolver a Ele toda a glória que não é nossa. Você não morreu por ninguém e nem ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele morreu, Ele ressuscitou. E eu quero te falar, Ele está aqui nessa noite. Se é para Ele, você pode aplaudir. A alegria do chamado. A alegria não tem a ver com ter, tem a ver com ser. Quando Jesus passou na beira do mar, Ele chama os primeiros discípulos. Os discípulos deixam a empresa, os discípulos deixam os barcos para seguir a Jesus. Se a alegria tivesse a ver com ter, irmão, eles não deixavam os barcos. Eu quero que você, meu irmão, nessa noite, você coloque os seus olhos, ou você comece a enxergar com a ótica do Senhor. Você comece a olhar com os olhos do Senhor. Ontem eu estava conversando com uma pessoa no atendimento lá na Savassi, e essa pessoa estava me falando de uma situação da igreja, de um dos departamentos. E eu disse para ela: olha, quando eu olho para a minha igreja, eu vejo tantas coisas que a gente precisa melhorar. Os departamentos, o discipulado, tantas coisas a gente precisa melhorar. Mas quando eu olho esses 2 anos e 4 meses de igreja que eu tenho a oportunidade de pastorear, e eu vejo o que Jesus já fez, casamentos que entraram ali com o divórcio assinado, que hoje o casal é líder de célula, pessoas que entraram, homens com tamanco no pé, com batom na boca, travesti, que se prostraram diante do altar e disseram: eu quero Jesus. De pessoas completamente frustradas na sua vida sentimental, diante de adultérios, diante de traição, que foram curadas, que servem a Jesus, que colocam um copo d'água na recepção, que dá um abraço no visitante. Quando você olha o todo, irmão, você não perde tempo com a parte. O que falta para mim e para você entender a verdadeira alegria é você olhar com os olhos de Jesus, é você ver a ação do Senhor, é você entender a soberania de Deus, é você entender que Jesus não perdeu e nunca vai perder o controle da história, o controle da sua vida, o controle da tua casa, o controle da tua igreja.
Ele nunca perdeu. Porque quando você coloca a sua alegria em outras coisas senão no Senhor, você está dizendo: Senhor, você esqueceu de mim. Você não olhou para mim, você me abandonou. Mas quando você percebe Jesus na história, quando você se entrega diante de tamanha supremacia e soberania do Filho, você diz: Jesus, tudo é para a tua glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A alegria tem a ver com Jesus, não tem a ver com você. A sua alegria não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que Ele já fez. A sua alegria não tem a ver com os seus sonhos, tem a ver com os sonhos dele para você. Não tem a ver com aquilo que você tem, tem a ver com aquilo que Ele é. Jesus, Rei dos Reis, o Senhor da história, o Senhor da tua vida. Fica de pé no seu lugar, fecha os seus olhos. É tudo sobre Jesus. Quando você consegue discernir, entender aquilo que Jesus está fazendo, você não perde tempo com a tristeza, você não perde tempo com a crítica, você não perde tempo com a apatia. Ele te completa. Meu irmão, você está na frente de uma pessoa que, se deixar, fica 24 horas dentro de uma igreja. Pode ser o pepino que tiver para resolver, meu irmão. Se tem a ver com Jesus, a gente está feliz. Se tem a ver com a obra de Deus, eu quero que você saia daqui se alegrando com a obra de Deus, pelo fato de você servir na casa de Deus, pelo fato de você ser um instrumento nas mãos de Deus. As outras coisas, irmãos, vão acontecer no tempo do Senhor. Seu namoro, seu casamento, seu carro, seu apartamento, tudo. Jesus sabe do seu coração. Ele sabe se a sua alegria estiver nele. Ele tem o prazer de te abençoar. Ele tem o prazer de honrar a tua vida. Não perca tempo com aquilo que é banal. Se entregue àquilo que é vital, aquilo que é primário. Não coloque como primário aquilo que é secundário, aquilo que não é para estar. Se Jesus for o primeiro na tua vida, eu não tenho dúvida de que aquilo que Ele fará através de você, diante de uma motivação correta, diante de um coração entregue, irmão, o gozo, o regozijo, um coração pleno. Fala comigo a verdade, irmão. Não tem nada mais lindo que você olhar uma igreja, de você olhar a obra do Senhor e ver os feitos de Jesus. E você vê Jesus atuando nas pessoas, você vê Jesus se revelando, você vê pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. Essa é a nossa alegria. A alegria da obra de Deus, do controle de Deus. Feche os seus olhos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem. Você pode dizer isso para Ele? E tudo está em ti. Tudo tem a ver com Ele. Por ti vou caminhar,
Tu és a direção, o sol a me guiar. Mais forte, confra jovem, entregue a Ele. Tudo pode. Na nossa vida, a alegria de ver Jesus no meio da igreja, a alegria de ver casas se abrindo para células, de ver pessoas se convertendo e famílias sendo transformadas. Porque o maior inimigo da alegria é quando você olha aquilo que Jesus não está fazendo. O pior inimigo da alegria é quando você vê os defeitos das pessoas, os fracassos das pessoas, as mazelas das pessoas. Mas quando a sua ótica é a ótica de Jesus, quando a sua ótica é ver aquilo que Jesus está fazendo, a transformação na vida das pessoas, Jesus atuando por meio de propósitos, por meio da revelação do Filho, por meio da ação do Espírito, você começa a se alegrar em favor do outro e por aquilo que Jesus também está fazendo na sua vida. E eu quero trazer o contexto da igreja do primeiro século. A Escritura Sagrada vai dizer, no início aqui do livro de Atos, que a igreja estava vivendo um momento épico, um momento maravilhoso, um momento onde os apóstolos tinham acabado de acompanhar a ascensão de Jesus, Jesus sendo elevado aos céus. Eles pregavam com autoridade, eles tinham certeza que Jesus era o Filho de Deus. Eles pregavam, as pessoas se convertiam. A Escritura Sagrada vai dizer que iam sendo acrescentados todos os dias os que iam sendo salvos. Eles colocavam no altar, eles colocavam, ajudavam os necessitados. Eles estavam vivendo um dos momentos mais maravilhosos, em ver Jesus atuando diante da promessa que Ele tinha dito, curando pessoas, libertando pessoas. Essa era a realidade que eles estavam vivendo. Não bastava pregar com tanta autoridade. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desce. Agora eles andavam também no poder do Espírito. Eles tinham a revelação do Filho. Eles pregavam com propriedade a respeito de quem era Jesus. E agora eles tinham o Espírito Santo direcionando em todas as coisas, dando revelação, usando, trazendo dons espirituais. Nada segurava a igreja do primeiro século. Nada. Ela crescia, ela explodiu, e o diabo, não satisfeito em ver a igreja crescendo, em ver Jesus atuando por meio das pessoas, usando pessoas comuns, usando pessoas que tinham conhecido o Filho, que andavam no poder do Espírito, sendo usadas por Deus, os apóstolos sendo usados por Deus. O diabo então, ele usa da perseguição para impedir o crescimento da igreja. E eu quero trazer uma realidade, porque as cadeias, tribulações, açoites, prisões, torturas, martírios, não conseguem fazer recuar aqueles que estão cheios do Espírito Santo. O primeiro ponto que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, para que você possa entender a verdadeira alegria que o Senhor quer trazer ao seu coração, é para você parar de olhar um pouco para você e olhar para o que Deus está fazendo. Você quer entender a alegria que Jesus quer de você? Para de olhar para o seu umbigo e começa a olhar por aquilo que Ele está fazendo. Nós acabamos de ler um texto, a Escritura Sagrada vai dizer: os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus
era o Cristo, é o Cristo. Preste atenção, numa perícope anterior, numa história, nesse mesmo capítulo, a Escritura vai dizer que os apóstolos curaram muitos doentes. Os sinais de Jesus eram claros no meio da igreja. O que trazia alegria no coração dos apóstolos não era aquilo que eles pensavam que eram, mas era aquilo que Jesus estava fazendo. A verdadeira alegria no coração de um cristão não é simplesmente realizar os seus próprios sonhos, mas é ver Jesus realizando os sonhos dele no coração, na vida, nas pessoas, na igreja fora das quatro paredes. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Para de olhar um pouco para você e olha para o que Deus está fazendo. Irmãos, nós temos o costume de atender pessoas, líderes, pastores. E a maioria das pessoas que você atende, pessoas depressivas, pessoas insatisfeitas, pessoas críticas, pessoas cabisbaixas, essas pessoas, elas não conseguem mais, ou elas não têm conseguido perceber o todo. Elas vivem somente aquilo que elas pensam que é importante para elas. Aquilo que é para realizar na vida delas. Mas quando você começa a perceber o todo, Jesus atuando na vida das pessoas, Jesus levantando pessoas. Esses dias para trás, na Lagoinha Savassi, numa roda de pessoas, um trabalho que temos com homossexuais, pastor, uma senhora de 60 anos, no meio da roda, se prostra no meio da roda e diz: por favor, eu quero receber Jesus. Essa senhora, 60 anos, vivia com uma outra mulher há 30. Agora pensa, há 30 anos, o que essa mulher enfrentou? Irmãos, eu não estou nem aí para aquilo, talvez que o Senhor está realizando na minha vida. O fato de eu ver aquela senhora prostrada querendo Jesus, isso me alegra. É Jesus fazendo no todo. É você entender que a vida com Deus, a alegria da salvação, ela não se resume no Confra Jovem, mas naquilo que Deus está fazendo na Jordânia, aquilo que Deus está fazendo no Oriente Médio, aquilo que Deus está fazendo nos estados, nos outros países. É o todo. Irmãos, os apóstolos, a explicação para que eles pudessem sentir alegria, mesmo diante das perseguições, era a certeza de que Jesus, ainda que eles estavam sendo perseguidos, Jesus estava atuando no meio da comunidade, Jesus estava atuando no meio das pessoas. Filipenses, o livro da alegria, escrito dentro de uma prisão, Paulo escrevendo, preso, mas com o coração cheio de alegria em saber que a igreja estava atuante, que a pregação estava sendo falada, que pessoas estavam se convertendo. Eu quero te perguntar, meu irmão, qual que é a razão da sua alegria? É a sua vontade ou é a vontade de Jesus atuando em todas as pessoas? Porque quando você olha o todo, irmão, você fica menos crítico.